Suspensão ativa. Lembra dela? A criptonita da Fórmula 1, digamos assim. Um mecanismo revolucionário que apareceu nos anos 80 e teve seu auge em 1992, 93, que de repente transformava todas as pistas numa mesa de bilhar, num tapete, eliminando a maior parte das imperfeições do asfalto e compensando as mudanças de atitude. Isso mesmo, atitude dos carros de corrida em curvas de alta, de baixa, passando sob zebras e freando. É dela, desse mecanismo revolucionário que foi, como vários, proibido, que nós vamos falar hoje no Splash and Go. Vamos lá! Antes de mais nada, uma informação importante e conceitual. Nem foi a Williams que inventou a suspensão ativa na Fórmula 1. E ela não deveria ser chamada de ativa, ela era reativa. Quem esclarece isso é o cara que levou ela à quase perfeição na tal da Williams, Patrick Head, que dizia: a suspensão será efetivamente ativa quando a gente puder antecipar, escanear o asfalto com um radar e o carro já sair dos boxes sabendo das imperfeições. A suspensão ativa que existiu na Fórmula 1 era reativa, porque ela respondia às mudanças de atitude e às imperfeições do asfalto. Dito isso, por onde tudo começou? Que necessidades levaram a isso? Então, é importante explicar esse conceito de atitude do carro. Mais uma vez, estamos roubando alguma coisa aqui da aviação na Fórmula 1, porque atitude é usado para falar de aviões em atitude de voo. Um carro de corrida, não apenas de Fórmula 1, em curvas, rola para um lado, rola para o outro, sob frenagem, afunda o nariz. E isso tudo tem repercussões aerodinâmicas quanto mais for refinado o carro em aerodinâmica. Em 1982, a Lotus, mais uma vez, a Lotus, tinha um problema com o efeito solo e o porpoising. Lembra dele? Pois é, porpoising que reapareceu em 2022, 40 anos depois. Então a gente explica um fenômeno dos carros de agora para depois falar do tema de 40 anos antes. O porpoising, ou a quicada, que vem de porpoise, que é um animal parecido com a toninha, um parente do golfinho, que nada daquele jeito, empresta o nome para esse fenômeno esquisito que apareceu nos carros em 2022. Como grande parte da pressão aerodinâmica é gerada por baixo nos carros de hoje em dia, eles têm uma tendência de que a traseira seja sugada em direção ao asfalto. Já fiz um experimento aqui com uma colher mostrando para vocês. Se eu achar, vou pedir para o editor colocar aqui. A superfície curva embaixo da colher simula aqui o efeito dos túneis de Venturi embaixo do carro de Fórmula 1. O imã de geladeira simula aqui os amortecedores fazendo o contrabalanço entre o downforce e a suspensão em cima da qual o carro está sentado. Então, se eu estiver reproduzindo corretamente o experimento da TV espanhola durante o Grande Prêmio do Bahrein nesse domingo passado, a tendência é que quando o ar acelerado do nosso fazedor de vento passar aqui por baixo, vai gerar-se uma zona de baixa pressão que vai abaixar a colher. Quando a colher encostar na mesa, o fluxo de ar para ou diminui muito por baixo dela e aí o amortecedor contrabalança e faz ela voltar. Quando ela se afastar da mesa, o fluxo de ar que vai ser contínuo volta a gerar downforce, entre aspas, e ela abaixa de novo e aí o fenômeno se repete sucessivamente, igualzinho o carro de corrida quicando, porpoising, bounceando, corcoveando na reta na Fórmula 1. Vamos ver? Quando a traseira é sugada e o assoalho entra num ângulo neutro em relação ao ar que vem de frente, de repente o assoalho perde eficiência aerodinâmica. As molas da suspensão vencem a pressão e empurram o carro para cima. Quando empurram o carro para cima, o fenômeno recomeça e a traseira vai fazendo isso centenas de vezes. Isso tem um problema, transforma a condução, a guiada do carro, num pesadelo. Ele fica imprevisível. O contato da superfície dos pneus com o asfalto é ruim e isso prejudica a qualidade da chamada ride quality, ou seja, a qualidade da rolagem do carro pelo asfalto. Esse problema de hoje em dia já aparecia lá atrás, no passado. Todo carro de corrida depende de uma
plataforma estável. Grave isso. E o que é uma plataforma estável? Bom, pense que o carro está sentado em cima de 4 conjuntos de molas, as da frente e as de trás. Quando ele está paradinho, está tudo certo. Só que no final de uma reta, por exemplo, como a de Monza, você mete o pé no freio de 340 para 80 na primeira chicane, e a tendência é que toda aquela transferência de peso, da energia que vai se dissipar na frenagem, afunde a traseira. Isso também acontece com o seu carro. Isso também acontece nas curvas, vira para cá, ele roda para lá, vira para lá, ele roda para cá, e até sob aceleração a traseira dá uma sentada. É menos, é mais discreto, mas acontece também. Todas essas mudanças é aqui que entra o nome, atitude do carro, essa é uma atitude, essa é outra atitude, essa é outra atitude ainda, influenciam o ar que está passando por baixo. Ah, Rodrigo, mas carro de Fórmula 1 tem a suspensão dura, é baixinho, muda milímetros. Sim, milímetros. Só que quando você está assim do asfalto, isso aqui já faz toda a diferença. É, sei lá, 25%, um quarto. Logo, cada mudança da tal da plataforma afeta o ar que passa embaixo. E os carros com efeito solo, de hoje ou de 40 anos atrás, dependem então da bendita estabilidade da plataforma. Não à toa, quem soube resolver esses problemas hoje em dia, como a Red Bull no começo, depois Ferrari e McLaren, deu-se bem nesses últimos anos. E quem não soube resolver, por exemplo, a Mercedes, até agora está batendo cabeça. E aí você está pensando, mas peraí, você não ia falar de suspensão? Você está falando para mim de aerodinâmica? Sim, é tudo uma coisa só, interligada, tudo junto, misturada. Então, o desejável, o sonho encantado de todos os engenheiros da Fórmula 1 é que essa plataforma fosse estável, em qualquer condição, sob qualquer mudança de direção, para um lado ou para o outro, ou freando. Isso ajuda no desempenho, isso ajuda na condução. Um piloto de Fórmula 1 quer um carro previsível, ou seja, que ele possa antecipar as reações. Quanto mais previsível o carro é, mais rápido você consegue andar. Tem mais uma coisa, um carro de corrida de hoje em dia começa uma corrida com 160 kg de combustível para ir até o final. Então você concorda comigo que o acerto da suspensão tem que levar em consideração esses dois momentos. Todo o peso no começo, quase nada no final. Então você há de convir comigo que um desses dois momentos vai ser prejudicado. Porque você precisa de um carro com a suspensão dura o suficiente para que o assoalho não bata no asfalto no começo, com o tanque cheio. Só que isso vai prejudicar a dirigibilidade no final quando o carro estiver leve. E aí você perde em alguma das pontas, possivelmente nas duas. Tudo isso mudaria se você conseguisse criar os chamados amortecedores sintéticos. E esse foi o primeiro nome da suspensão ativa quando ela era apenas uma ideia. A Lotus tinha esse problema que afligia toda a Fórmula 1 e buscava uma solução. A Williams, em paralelo e enfrentando ao mesmo tempo os mesmos problemas, pensaria em outras soluções. Mas primeiro vamos falar da Lotus. Peter Wright, do time de técnicos de Colin Chapman, teve uma ideia que pegou emprestada das ambulâncias. Ele já tinha visto na Inglaterra que elas baixavam para permitir um embarque mais confortável e seguro dos pacientes. E que esse mesmo mecanismo, nas viagens com pacientes vindo ou indo para os hospitais, mantinha o veículo com a altura constante do lado de fora e para o lado de dentro das curvas e também nas frenagens a todo momento. Com isso na cabeça, ele pensou, e se a gente conseguisse criar uma suspensão que fosse responsiva às mudanças de direção do carro, compensando os movimentos? Quando o piloto mete o pé no freio e a traseira quer abaixar, o amortecedor endureceria e segurava essa tendência. Quando o piloto vira para a direita e o carro quer rolar para fora, para a esquerda, esse mecanismo endurece esse lado e evita que isso aconteça ou, pelo menos, diminui a amplitude do movimento. Isso manteria a dita plataforma estável e estava criado, ou no caso pelo menos concebido, o amortecedor sintético. O plano era substituir as molas, que só têm um tipo de comportamento, por algo que uma vez comandado
não comprimisse, mas comprimisse quando fosse o caso de comprimir. No lugar das molas, teríamos então um sistema hidráulico, quase como um pistão daqueles dos braços dos tratores. Lindo! Só que lembre-se que a gente está falando de 1982, um ano antes do ADM nascer. Quer dizer, nem faz tanto tempo assim, né? Isso tudo 10 anos antes daquele estado da arte da suspensão ativa da Williams aparecer. Seriam 10 anos de muita tentativa e erro para fazer essa geringonça funcionar. E antes de funcionar, para pensar em como executá-la. O desafio técnico era imenso. Imagine que na época os computadores tinham metros quadrados de tamanho. Meu pai conta que quando fez a faculdade de engenharia, mais ou menos aí por essa época, um computador era um prédio. Dentro da impressora era possível uma pessoa entrar. E o bendito do processamento de dados, que hoje é feito em milissegundos, na época levava horas, dias, semanas, a depender do que você precisava. Eram necessárias então 3 coisas. 1. Sensores, que monitorariam o tempo todo as variações de altura do carro em pontos-chave. 2. Um computador que receberia essas informações e processaria numa velocidade altíssima em tempo para que 3. Os sistemas hidráulicos, contidos aí válvulas, mangueiras, cabeamento e atuadores, funcionassem exatamente quando você precisava, com a resposta necessária. Tudo isso confiável, leve e miniaturizado, para ficar dentro do carro. Além disso, era necessário que esse desenvolvimento fosse feito em segredo, obviamente para ninguém mais descobrir e levar vantagem, enfrentando sempre um ambiente muito hostil. Dentro de um carro de corrida, toda sorte de aquecimento, trepidação e etc. vai afetar o sistema. A Lotus chegou a estrear os amortecedores sintéticos em 2 provas na temporada de 1982, com Nigel Mansell conseguindo um 12º lugar como melhor resultado. Só que então, no final daquela temporada, o efeito solo é banido da Fórmula 1 por razões de segurança. Aquela, como 1994, foi uma temporada muito triste em que morreu gente. De uma hora para outra, o sistema aparentemente perdia sua razão de ser, certo? Talvez não, mas a Lotus acaba desistindo daquilo, ou pelo menos o tema fica meio esquecido, porque, além de tudo, Colin Chapman morreria em 16 de dezembro de 82. E aí, Peter Wright pega o que eles já tinham desenvolvido e passa por braço de carros de rua da Lotus levar em frente. E aí, no final de 1986, o tema volta à discussão dentro da Lotus e a equipe decide. Em 87, esse negócio vai estrear, ou no caso, reestrear. E acabaria dando certo, especialmente em pistas de rua. Ayrton Senna vence 2 provas com a Lotus amarela daquele ano, justamente em pistas dentro de cidade, Detroit e Mônaco. As 2 com asfalto bastante ruim. A Williams, por sua vez, e em paralelo, como eu comentei, tinha uma abordagem ligeiramente diferente à da Lotus. A Lotus pensava, vamos manter a altura do carro constante o tempo todo e deixar a aerodinâmica fazer o trabalho dela em separado. Já a Williams queria usar a suspensão para ajudar a aerodinâmica, permitindo com que designs mais extremos fossem implementados. Por exemplo, fazendo a traseira do carro sentar nas retas, numa espécie de DRS, porque isso anulava o ângulo de ataque do assoalho, como se a asa do avião deixasse de produzir sustentação em alguns momentos, dando uma diferença de velocidade final. Isso permitia acertos aerodinâmicos mais agressivos, porque você podia usar mais asa, sabendo que elas te ajudariam nas curvas de alta e sabendo também que a traseira ia sentar nas retas, não ter que se preocupar tanto com o arrasto aerodinâmico que segura o carro. Além disso, sabendo que a suspensão ativa jamais deixaria com que o carro tocasse o assoalho no asfalto, você podia andar bem mais baixo, porque uma suspensão burra, vamos dizer assim, com molas, não te garante isso. E aí andando mais baixo, mais downforce, com a garantia de não ter esse problema. Porque você pode estar pensando, mas bater o carro no asfalto tem que efeito ruim? O efeito de que quando o carro bate, está interrompida a passagem do ar. Então você perde o downforce. Não inteiro, porque o assoalho nunca vai bater chapado integralmente no asfalto, mas uma parte dele vai. E ali naquele lugar, o fluxo de ar está interrompido ou muito prejudicado e você tem uma perda significativa e brusca
de downforce. A Williams também apareceria com esse sistema em 87 e Nelson Piquet vence uma corrida em Monza utilizando a suspensão ativa. Mas tudo ainda era muito complicado de fazer funcionar. E a equipe de Sir Frank decide continuar 88, 89, 90 e ainda 91 testando por milhares de quilômetros o sistema. Inclusive, um dos engenheiros que cuidava do software da suspensão ativa na Williams depois voltaria para lá em 2019. Paddy Lowe, que passaria pela Mercedes na era Hamilton-Rosberg e depois voltaria para lá naquela situação vexatória, quando o carro não ficou pronto. No final de 91, a Williams parecia ter chegado ao estado da arte e decide estrear o sistema na temporada de 92, o FW14B. O foco no desenvolvimento da suspensão ativa foi tão grande que o resto do carro foi levado adiante com poucas alterações aerodinâmicas. E daria resultado. A evolução do primeiro carro de Adrian Newey pela Williams, de 91, daria o título mundial a Nigel Mansell. E seria, nas palavras do próprio Ayrton Senna, um carro de outro planeta. E Senna não exagerou quando disse isso, porque o resto do grid, no começo de 92, ainda penava com molas e amortecedores. Quando a McLaren aparece com o carro para a temporada de 92, apenas na terceira etapa daquele campeonato, fica evidente que eles tinham perdido o bonde da história e que teriam que correr muito para em 93 conseguir alguma coisa. Porque o modelo novo ainda tinha molas e amortecedores na suspensão. A suspensão ativa da Williams permitia que Adrian Newey pudesse explorar o limite de uma aerodinâmica arrojada, algo que ele já tinha tentado fazer na Leyton House e tinha se dado mal. Já contei essa história nesse vídeo aqui, link na descrição. Newey foi demitido da Leyton House por causa de um túnel de vento com defeito. E quando a Leyton House correu numa pista de asfalto lisinho, ora ora, eles quase tiveram uma dobradinha com Capelli e Maurício Gugelmin. Em 93, a Williams estreia o FW15, um carro mais avançado ainda, só que dessa vez a McLaren tinha feito o dever de casa. E o carro de Senna também tinha uma suspensão ativa bastante moderna. Com o passar do tempo, Benetton, Ferrari, Lotus, as equipes mais ou menos estruturadas do grid foram aderindo aos sistemas e a escalada de custos foi matando as equipes do fundo. Isso e mais a concorrência da Indy, que lá em 93 tinha uma temporada memorável com Emerson Fittipaldi versus Nigel Mansell disputando o campeonato, fez a Fórmula 1 pensar, precisamos proibir tudo isso. E aí numa tacada só, eles avisam, controle de tração, freio ABS, suspensão ativa e todas essas engenhocas estarão proibidas para 94. Inclusive já falei disso no vídeo da história do carro polêmico, o Benetton B194, que eu lancei semanas atrás. Vale você assistir. E um último detalhe, a Williams até hoje não entra em detalhes operacionais da suspensão ativa, pensando na possibilidade de, um dia, ela voltar a ser legal na Fórmula 1. E eles ainda acham que mesmo 30 e tantos anos depois, tem uma vantagem sobre o resto. E por isso não contam em detalhes como funcionava o sistema. Esse foi então mais um episódio do Splash & Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, que é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós e deixe com a gente a sua hypada. Essa ferramenta do YouTube para você mostrar para ele, pro bendito do misterioso algoritmo, que gosta do canal, que gosta dos nossos vídeos e ajuda a gente no nosso crescimento a galope, desde a nossa ida no Flow no final do ano passado. Eu sempre digo aqui que a nossa audiência é a melhor audiência de Fórmula 1 do Brasil, porque toda vez que eu peço para vocês deixarem o like, vocês deixam. A gente tem mais likes, mais comentários e agora mais hypadas, canais com 10, 12 vezes o nosso número de inscritos. Por isso, deixa o like, não custa nada e ajuda demais o canal. Se você quiser receber notificação de cada um dos nossos vídeos, e tem vídeo e conteúdo aqui o tempo todo, temos canais de Telegram e de WhatsApp, link lá embaixo na descrição, você entra e passa a receber um recadinho assim que eu publico cada um dos vídeos, assim que saem as notícias, breaking news e os horários das corridas ao longo da temporada. Você também pode seguir a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok. Temos agora meu Instagram pessoa física e o site splashandgo.com.br. Onde você quiser, você vai encontrar a gente. Estão passando aqui os arrobas, link lá embaixo na descrição. Beleza? Então é isso, valeu e aquele abraço.